Então, como vocês já conheceram as Media Queries, vocês viram que um dos desafios, já foi vencido. E os desenvolvedores puderam criar estilos flexíveis com mais eficiência e garantia. E com as queries certas, o objetivo é alcançado e temos o resultado final esperado. Porém, design responsivo vai além disso. Temos ainda a abordagem de outros tópicos, outros fatores essenciais para a eficiência do conceito em si. Nós já temos como eu posso dizer, essa competência. Nós já temos essa competência, essa qualificação de desenvolver um determinado website com estilos diferentes para dispositivos diferentes, né? Nós já temos esse conhecimento em mãos. Agora, nós temos que abordar outros tópicos do design responsivo, que é um assunto muito amplo, muito grande mesmo e bem interessante, que vai muito mais além do que simplesmente Media Queries, né? Media Queries. Nós temos muita informação, então vamos prosseguir aqui. Lembra-se, o web design responsivo é uma abordagem de web design destinada a elaborar sites para fornecer uma ótima experiência de visualização, fácil leitura e navegação com o mínimo de redimensionamento e visionamento. Certo? Então você já viu aqui que nós estamos pouco a pouco chegando nesse conceito. Para uma ampla gama de dispositivos, de monitores de computador a telefones celulares. Agora, preste atenção nesses textos destacados aqui em um vermelhinho e um laranja, né? Vermelho aqui é com o que tem uma maior importância para a gente. Um website definido como responsivo adapta sua exibição para um ambiente de visualização, usando grades proporcionais e fluídas, imagens flexíveis e Media Queries CSS3. Então, nós já vimos aqui as Media Queries CSS3, só que você vê que não é só isso, né? O website ele é definido como responsivo quando ele adapta sua exibição para o ambiente de visualização, usando grades proporcionais e fluídas. O que seriam isso? Seriam os grids, né? O que seriam esses grids? Nós temos o Bootstrap, Foundation, são frameworks que criam essas grids, né, essas grades. A gente sabe que são aí uma nova metodologia de desenvolver, além de agilizar no processo de desenvolvimento de websites, também torna muito mais prático a criação de sites responsivos, mas não é esse o tópico que eu quero chegar. Bootstrap é Bootstrap, Foundation é Foundation, responsivo é um conceito, então não é uma determinada ferramenta em si. Então, prosseguindo aqui, nós temos aqui o seguinte, né? Renuncie. Chegamos a outro tópico, os layouts fluidos. Quando falamos em layout fluido, né, estamos falando de renunciar os velhos pixels e iniciar uma nova forma de se desenvolver, totalmente relativa, ou seja, a porcentagem. Lembre-se que 100% é a largura máxima do container, logo a largura do dispositivo é o 100% do container principal. Beleza, primeiro vamos abordar essa primeira parte, depois a gente fala sobre isso daqui, né, uma reflexão. Layouts fluidos, né? A gente já viu isso aí no curso de tables, né? Eu recomendo você que está fazendo o curso de Bootstrap fazer o curso de tables e você que está fazendo o curso de tables fazer o curso de Bootstrap. São dois treinamentos que se interagem entre si, né? Bootstrap é uma continuação de tables, mas com ênfase nessa praticidade de desenvolvimento e também com uma ênfase em design responsivo. Nem sempre desenvolvimento em Bootstrap tem que ser responsivo, né? Tem pessoas que assemelham isso, acham que é obrigatório, né? Não, eu vou usar Bootstrap, tem que ser responsivo. Não, nem sempre. Você pode, sim, utilizar os velhos pixels. Mas quando nós falamos em layout fluido, nós estamos falando em porcentagem. Nós estamos falando o seguinte, o nosso container principal tem 100 pixels, 100%. 100%. E o que acontece? Quando você vai criar um elemento dentro desse 100%, você não vai colocar 10 pixels. Não, você vai colocar, por exemplo, 10%. Você vai colocar 20%, 30%. O seu site inteiro ele roda baseado em porcentagem. Mas aí você vai falar, poxa, mas aí é complicado. Como é que eu vou controlar a minha informação dessa forma? Como é que eu vou conseguir manipular a minha informação dessa forma? Como é que eu vou conseguir aí ter um controle maior do meu site se é tudo em porcentagem, se é tudo relativo? Isso quer dizer que o meu container define o 100%. Por exemplo, eu tenho um celularzinho com 480 de largura. Isso quer dizer que o 100% é os 480 pixels que eu tenho ali de largura. Então, os 10% serão o quê? 48 pixels.
Aí eu tenho um computador com 1280 de largura, 100 pixels, 1280, 10% seria quanto? 128 pixels. Então, olha a diferença de um para o outro. Isso quer dizer que no celularzinho é 48 pixels, a mesma estrutura. Já no computador, não. No computador, nós temos 128 pixels com essa resolução que nós citamos. Então, basicamente, é muito relativo, é muito variável, e é aí que o Bootstrap entra, né? O Bootstrap, mas, na realidade, esse assunto não deriva, né, do Bootstrap, não deriva do Foundation. Muitos afirmam que o início de tudo foi o 960.js, que é um site que iniciou esse conceito de grid, né, o Grid 960, que é um conceito muito interessante, que divide o nosso site em 12 colunas. Olha só que interessante. Nós dividimos nosso site em 12 colunas e nós colocamos o nosso site dentro dessas 12 colunas. Essas 12 colunas somadas têm 940 pixels com 10 pixels de espaçamento, tanto da esquerda como da direita, somando então 960. E o que acontece? Essas colunas elas são flexíveis e são em porcentagem. Isso quer dizer que quando você, designer, desenvolve um layout e coloca um logotipo dentro de duas colunas, independente da resolução do usuário, independente do tamanho atual, o elemento que está ali dentro ele vai se adaptar e vai conseguir se encaixar perfeitamente, né? Complicado entender assim, falando, claro, é difícil até mesmo de explicar. Próxima aula que nós vamos fazer, o que nós já temos feito anteriormente, vamos abordar essa questão de layouts fluidos na prática e garantir para você esse aprendizado que é fundamental, não é só questão de teoria, tem que mostrar a prática, tem que mostrar como funciona para que vocês possam fixar o conteúdo. Então, até a próxima aula, onde vocês vão conhecer como funciona essa questão de porcentagem, layouts fluidos, né? Vocês vão entender melhor. Lembrando sempre que nem sempre vai ser necessário a utilização de grids. Você mesmo pode criar a sua própria grid. Então, até lá.